O Teatro Mais Um tem 40 anos, começou de um curso de aperfeiçoamento de atores promovido pela Fundação Carlos de Gulbenkian e ministrado pelo Adolfo Gutkin. Durante 2 anos estivemos na Casa da Madeira, Palácio Marquês de Pombal, apresentámos aí 2 espetáculos, o Drácula Concert e o Gilgamesh, uma epopeia com 5.000 anos de existência. Fomos a festivais como o de Sitges, e depois a situação evoluiu, o Gutkin fez o seu percurso, um grupo de atores que ficou fez também o seu percurso, e até que chegámos aqui. Bom, 40 anos é uma vida, obviamente. Que balanço é que faço? Que é muito difícil, primeiro, realmente fazer teatro, ao contrário de certas artes, como, por exemplo, este magnífico claustro onde estamos, assinado e datado de 1564, é uma obra que o terremoto não derrubou e que está aqui, belíssimo, intacto. É um exemplo de renascimento puro, um claustro serliano, e, portanto, digamos que há obras que perduram no tempo. Teatro, fazer teatro é realmente escrever na areia. E, portanto, talvez seja das áreas artísticas mais ingratas nesse sentido, porque o tempo realmente fica, o teatro, a experiência fica na memória de alguns, mas não perdura enquanto corpo, enquanto uma peça de teatro como esta que estamos aqui a fazer, que tem praticamente 500 anos, ainda hoje podemos, finalmente, após 500 anos, porque ela nunca foi representada, podemos vê-la representada. E, portanto, o teatro é uma matéria escrita na areia, de facto. Assim, este encontro com o Jorge Ferreira de Vasconcelos, o Jorge Sena tem um livro muito curioso que diz os 30 anos dele com o Camões. É muito comum um autor, um escritor, ou neste caso uma encenadora, uma atriz, a um dado momento fixar-se num autor, num repertório, e isso ser matéria principal, central da sua atividade e do seu percurso. O convite para encenar a comédia Eufrosina nasceu em 1994, através do então presidente da Comissão para os Descobrimentos Portugueses, o Vasco Graça Moura, e na altura o espetáculo foi apresentado em 95 na Igreja do Convento dos Inglesinhos. Trabalhei com um cenógrafo italiano, muito habituado a este repertório renascentista, e foi uma experiência muito feliz, muito trabalhosa, como está a ser esta, mas extraordinariamente feliz. Foi possível realmente descobrir, como dizia Neufrósina Ferreira Vasconcelos, querer escrever em português como se for Homero, veres bom teatro, esgrimido num português magnífico, como se for Homero, e que o público aplaudiu. Portanto, foi realmente um sucesso que está documentado através da crítica. 2 anos depois, eu aventurei-me de novo no Vasconcelos, através da comédia O Lícipo. A Eufrosina é uma utopia otimista à beira de Mondego. Os amores de Eufrosina e Zelótipo acabam muito bem, inesperadamente bem. No caso do Lícipo já se sente um bocadinho a sombra, porque no fundo já estamos a falar de Lisboa, Cais do Mundo e do comércio. Aliás, o apresentador da peça é o Mercúrio, que vem falar sobre Portugal, sobre o nosso país, e é realmente tudo se compra e tudo se vende, e os portugueses a viverem acima das suas possibilidades financeiras. E ficou esta obra
digamos, por fazer a comédia-alografia, que desde então tem sido extraordinariamente difícil, até porque não há muita, digamos, nós não conhecemos o nosso repertório clássico e de uma forma geral foi passado na escola e é passado de que é um repertório menor, o que não é verdade, de todo. É um repertório menor, sem interesse, sem valor teatral, sem interesse, quando não é verdade, é um repertório de 150 peças ao todo, no século XVI, de muito boa qualidade, com muito a dizer à nossa contemporaneidade, com os grandes temas. São os nossos clássicos antes de 50 anos, antes do Shakespeare, por exemplo. E, portanto, acabei com a Ulícipo, que também correu muito bem, e de não perceber porque que há este dissídio, este divórcio entre os portugueses e o seu património, neste caso teatral. Porquê que isso acontece? E pensei que isso era um bocadinho em relação ao Vasconcelos, ao Jorge Ferreira Vasconcelos, por ser um autor erudito, difícil, que propõe realmente matérias árduas, embora altamente teatrais. E isso levou-me a aventurar um trabalho académico, depois de conhecer o Vasconcelos do ponto de vista da cena, como atriz e como encenadora, e como dramaturgista, levou-me a conhecer, a querer perceber o que é que se passava com este autor. E dediquei 7 anos da minha vida num doutoramento, que me esqueci um bocadinho do mundo. Ainda fiquei a gostar muito mais, 1000 vezes mais do Vasconcelos, da sua obra. Descobri documentação interessante, tanto mais que vesti realmente a pele do investigador, digo, da investigadora, uma espécie de Carolina Miquelis de Vasconcelos, e descobri que esse dissídio tem a ver com a obra de Vasconcelos e tem a ver com toda a obra teatral do século XVI, de uma forma geral. Portanto, o que é qualquer coisa de incompreensível, porque é que isso acontece? Portanto, fora o Gil Vicente, que também é um gigante. Aliás, há 2 gigantes no século XVI, do ponto de vista do teatro, o Gil Vicente na forma peninsular e o Ferreira de Vasconcelos na forma clássica. E percebi que esse divórcio se estende, não só a Vasconcelos, mas se estende a todo o repertório. E, portanto, isso levou-me por caminhos cada vez mais de investigação e cada vez mais a perceber que este é um repertório que merece ser estudado, lido, representado, e que é preciso todo um trabalho de convencer as pessoas, instituições, atores, encenadores, de que vão muito bem servidos com este repertório e que, portanto, temos entre mãos diamantes e, portanto, esta comédia-alografia é a 3ª comédia de uma trilogia fulgurante do Jorge Ferreira de Vasconcelos. Este texto em particular, que se chama Comédia-alografia, quer dizer, comédia áulica, quer dizer passo, é a descrição do passo. Imediatamente é uma história de amores, corre mal, por via do ciúme e do tempo, o tempo que desgasta o amor, o ciúme que desgasta o amor, e a um dado momento a Filomela troca de servidor, sobretudo pela ação da intriga da alografia, o intriguista mor, digamos. E, portanto, o que nos é dado é que quase que o espaço central do passo é ocupado por uma mulher que intriga mas que ganha com isso, que ganha com essa intriga. O que o Vasconcelos nos está aqui a falar, tanto mais que é o Momo, que é o deus do sarcasmo e da crítica e da censura, o que o Momo nos vem dizer, que tem vivido, que é o apresentador da peça, que tem vivido nesta província da Lusitânia, disfarçado, e que tem visto aqui
entre os cortesãos e cortesãs, matéria, um bom pasto para o seu ofício, ou seja, de crítica e de censura. E, portanto, isto é uma oportunidade, através desta história de amor, o que o Vasconcelos está a falar é realmente das grandes questões, aliás, que isso se estende às três comédias, das grandes questões que se colocam a estes humanistas, como o Vasconcelos, como o Camões, o Damião de Góis, o Diogo Teve, Francisco de Holanda, que poderia ter sido ele a desenhar este claustro, coloca-nos as grandes questões com que os portugueses se deparavam na altura. Ou seja, é uma cidade que vive em vertigem, Lisboa, cais do mundo, em vertigem, povoada de estranhas gentes, de desvairadas gentes, curiosamente qualquer coisa que hoje sentimos, porque nos sentimos um pouco sitiados a viver na cidade, com tantos turistas, portanto é um momento em que a cidade está enxameada de barcos, o rio, e a todo momento chegam naus carregadas de especiarias, carregadas de riquezas imensas. Portanto, aqui se concentram em Lisboa, é um porto de chegada, é um ponto de partida também, e chegam imensas riquezas, mas há um grande preço a pagar, ou seja, a um dado momento o Vasconcelos diz: a Índia dá-nos um rico e mata por ele 100 e destrói 200, ou seja, o preço é muito alto e, portanto, aqui verifica-se realmente a luz e sombra, porque realmente mais do que o lucro, o que acaba por imperar nesta relação com a Índia é a ganância, a violência, uma corrida para embarcar, para ter despacho, que não depende do mérito, mas depende de quem tem meios para o fazer, depende daquilo que se chamava na altura aderência, que quer dizer corrupção, e, portanto, o que vimos é uma sociedade inteira que não tem, os homens jovens não têm maneira de ganhar a sua vida aqui. Não há maneira e, portanto, deparam-se com a miséria, com falta de dinheiro e, portanto, a saída é a Índia, sabendo que a Índia realmente, para chegar lá e para voltar, é preciso passar por grandes tribulações que muitas vezes culminam com a morte. Portanto, é um preço altíssimo que o país, que a nação paga por essa fuga para a frente. E, portanto, isto acho que nos diz qualquer coisa aos dias de hoje, não é? Em princípio, este espetáculo e aquele que quero fazer no próximo ano, que é a Tragédia do Príncipe João, de Diogo de Teve, que inaugura a tragédia clássica portuguesa. Diogo de Teve, que é o mentor, o mestre de António Ferreira, o dramaturgo da Castro. Portanto, porque as obras não... o século XVI é um tempo em que se respirava teatro. E isso hoje é difícil de entender. Portanto, havia teatro nas universidades, havia teatro nos claustros, havia teatro na corte. O Gil Vicente foi encenador, mestre de espetáculos durante 36 anos. Portanto, havia espetáculos nos palácios, havia na rua, havia na Casa dos Nobres. Portanto, e também nesta peça se dá conta de que toda a gente quer representar as figuras dos altos, o Alto de Mântua, o Marquês de Mântua, e, portanto, nesta época como dizer, o Ferreira de Vasconcelos, quando escreve as suas comédias,
Ele escreveu mais, desapareceram pela incúria dos tempos, pela ação do homem, pela censura, mas ele escreveu muitas obras, das quais nos ficaram esta trilogia e um livro de cavalarias. Quando ele escreve este teatro, ainda não há um espaço físico de teatro. O primeiro teatro à italiana é o teatro em Itália, em Vicenza, que é inaugurado em 1584. Ora, o Vasconcelos está a escrever a sua obra Eufrosina em 1542, a Ulisse por 47, esta obra por aí também por essa data. E, portanto, estes homens estão a fazer qualquer coisa original, baseando-se nessa revisitação, e o Renascimento é isso, a revisitação do mundo antigo, porque no fundo está-se a descobrir os livros de Vitrúvio, estavam a ser descobertos, e Serlio justamente revisita esses livros e propõe, um deles, além dos edifícios públicos, propõe realmente os teatros. É todo esse trabalho de resgate que ainda está a ser feito, mas que ainda não há um teatro à italiana. Portanto, estas obras já estão a ser feitas do ponto de vista do teatro pelos autores antigos, como o Plauto, Terêncio, Menandro, mas ainda não há o edifício. Mas, tal como a época respirava teatro, também se fazia teatro em todos os locais. E, portanto, este claustro, onde nós hoje estamos, está datado de 1564. Ou seja, temos que pensar que esta obra foi vista e aqui esteve. Esta obra, este claustro, não caiu com o terremoto. É, de facto, um espaço maravilhoso e único. Não é um claustro do século XVII, é um claustro do século XVI. E aqui esteve o Francisco de Holanda, Jorge Freire Vasconcelos, o Camões. Ou seja, imaginar que encontro melhor poderia haver numa obra que foi tão castigada como a Comédia Alografia, que teve uma edição póstuma no século XVII, mas que foi censurada, que através de uma versão manuscrita que está no Real Biblioteca do Palácio, em Madrid, é possível percebermos o que é que foi censurado. Que desafio maior não é este de que cruzar justamente o grande teatro português com um exemplo de grande arquitetura e, portanto, no fundo, literatura, teatro, história da arte. E, portanto, obviamente que isto dá 1000 vezes mais trabalho, isto pressupõe trabalhos para os quais o Mais Um até tem muita dificuldade de corresponder, mas, como diz o Vasconcelos, os ousados, a sorte ou a fortuna protege os ousados. E neste caso quisemos ser ousados porque quisemos fazer convergir aqui o grande teatro com a grande arquitetura. Um desejo para o teatro. Um desejo para o teatro é que os portugueses se encontrem com o seu próprio teatro. É um disparate, é um absurdo, é um nonsense que nós estejamos a fazer tanta coisa e que não encontremos aquilo que é o nosso património. Seríamos mais pobres se não estivéssemos neste espaço. Como somos muito mais pobres, teatralmente falando, não tendo a possibilidade de trabalhar, de ver um teatro de tão grande qualidade, com peripécias tão engraçadas, ao mesmo tempo com um português uma língua tão plástica, tão musical, tão visual, e, portanto, somos mais pobres e não ocupamos o lugar a que temos direito, teatralmente falando.